Show me that don't need no money, don't need nobody, just need your body. Show me that soul sweet like honey, don't need no talking, just need your body. Your loving on me makes me feel special. No heaven on earth if I can't be with you. Swim in your eyes so I can tell the truth. Ooh, I got so high, oh I can't leave. I got your body all over my mind. I got so high, I'm off my feet. We up in the clouds with the sun in our eyes. Show me that don't need no money, don't need nobody, just need your body. Show me that soul sweet like honey, don't need no talking, just need your body. Telling me Olá, muito bem-vindo ao Papo de Engenheiro, podcast criado para desmistificar a área da arquitetura e engenharia do mercado imobiliário. E hoje nós temos uma convidada especial para mim, muito minha amiga, adoro, amo de paixão a Márcia Tanque, arquiteta maravilhosa. Bem-vinda, Márcia. Também É um prazer ter você rasgando aqui, tecido. viu? Não é rasgando não. Você sabe que eu sou muito grata. Gente, vocês não sabem, mas eu comecei minha carreira trabalhando com ela. Eu tenho uma gratidão enorme, de verdade. Então, a minha gratidão por ela é muito grande, porque eu comecei com ela me pegou gatinhando. Então, o que eu sei hoje também tem muito dela em mim, tá bom? Márcia, vamos lá. Seja bem-vinda para começar, né? E eu quero saber um pouquinho mais de você. Como que você começou? O que te levou a ser essa arquiteta? Porque você é maravilhosa, de verdade. A gente não é tá com rasgação, tempo, né? não. A gente tá com tempo, né? O que te levou a ser arquiteta? Qual foi o estalo que te deu que você falou, não, eu quero ser arquiteta? Primeiramente, eu estou muito feliz de estar aqui, estou feliz com o convite, que você sabe quanto você é Sim, importante, você sei. foi importante lá no comecinho da minha carreira. Sei. Primeira vez Eu que vou eu... chorar. Eu trabalhava no escritório bem pequenininho, eu trabalhava sozinha, aí o primeiro escritório que eu loquei, montei mesmo para atender o público, e aí a Ângela veio trabalhar comigo. Meu braço, eu falava que ela era meu braço direito, esquerdo, Sim, minhas pernas, e a gente ficou, sei lá, quantos anos? Ai, Márcia, a gente Uns começou em 7, 8 anos. 2012, Foi muito, né? saí em 2016, voltei em 2017, saí em 2019. Foi. É muito tempo. Foi bastante tempo. Bastante E foi tempo. uma delícia, Foi né? muito bom, foi muito bom. E sempre dessa maneira, né? Nunca era a funcionária, Sim, verdade. sempre assim uma questão de amizade, Sim, respeito. de entender. As duas tinham criança Sim. pequena. Ai, Jesus. Mas foi muito bom. E assim, e mais bacana ainda é a maneira que está cruzando de novo, né? Depois que você saiu, você se seguiu, você se Sim, formou. Sim. E o nosso caminho está se cruzando De de novo, novo agora. graças a Deus. Isso é muito legal. Sim, Né? sim. Muitos caminhos. Mas me assim, conta, como que você chegou até aqui? Então, hoje, eu olhando para a minha história, eu acho que eu era arquiteta desde Nascença. criança, né? Que eu pegava rascunhos e eu ficava ali imaginando se meu pai comprasse a casa ao lado, né? Que era do meu tio na época. Não, aí eu ia abrir uma porta, ia fazer a sala ali, o meu quarto ia ser aqui. Só que isso eu não pensava. Depois isso foi ficando esquecimento. Na casa de parentes, de primos, eu ia, então, vamos fazer isso, e arrumava, e arrastava a cama, e trocava as coisas de lugar, e gostava de deixar bonito, arrumado, mas aí eu não pensei mais nisso. E aí o tempo foi passando, né, me casei, mudei aqui para Itanhaém, comecei a trabalhar só apoiando na parte de desenhos de móveis, né, na empresa do meu marido na época.
E aí essa constância de ficar visitando casas e medindo e olhando móveis Já foi me despertou. despertando. Falei, não, eu acho que Consigo eu mudar vou isso aqui, gostar. né? Eu acho que eu vou. Eu tenho essa impressão Isso. também. E aí eu fui para fazer arquitetura e assim, acho que foi uma das melhores coisas que eu já fiz, porque eu amo de paixão, gosto muito do que eu faço. E a intenção sempre assim, desde o início, o sentimento, na verdade, é sempre assim, de transformar espaço, né? De você pegar um espaço e transformar ele para a questão da vivência, Sim. do bem-estar, de criar memórias. Você sabe que uma coisa que eu aprendi com você, trabalhando com você, foi exatamente isso. Quando você criar um projeto, quando você cria um projeto, você pensa na pessoa que vai morar ali. Exatamente. O que ela precisa, né? Exatamente. Isso eu aprendi, assim, é uma coisa que eu, né, gente, é uma coisa que eu guardo mesmo, eu levo de verdade pra mim. Que bom. Quando eu vou projetar alguma coisa, eu penso, mas o que você faz? O que você vai fazer ali naquele ambiente? Isso é importante. Qual vai ser o uso, Isso. né? Quanto tempo você vai ficar ali? Isso é importante. Mesmo porque todo projeto, igual você senta ali, você vai iniciar um projeto. Que muitas pessoas perguntam, mas de onde vem sua inspiração? Como que você começa a fazer algo? E sempre é a partir do ouvir. Sim. Né? O cliente senta ali na minha frente, ele vai falar dos sonhos, das expectativas, a maneira que ele vive, a maneira que ele usa, não só a casa, mas mesmo o comércio, né? Sim, sim. De que maneira que vai ser usada, ele recebe visitas, não recebe, gosta de cozinhar. Normalmente quem gosta de cozinhar, então gosta você de tem uma um cozinha foco mais ali na bonita. cozinha. Tem pessoas que falam, eu gosto de cozinhar, mas eu gosto de ter as pessoas ali junto. Então você já sabe, você tem que preparar uma cozinha bacana, Sim. tem que ter uma ilha, tem que ter aquele convívio. Sim, Já sim. tem outros que falam, nossa, eu detesto cozinhar. Minha cozinha pode ser cozinha de apartamento, que só vai estar lá, só o Tem micro-ondas. Tem já bastante. Tá bom, Isso né? quando ele não quer, né? Deixar a cozinha parecendo uma casa inteira, né? Isso. Nossa, isso é difícil. Então assim, qual é essa? Isso mesmo. Mas não funciona Não. assim, porque aquela casa foi Feita para aquela pessoa. Isso, porque assim, a beleza, só a beleza por si, ela não significa nada. É verdade. Né? Se você pensa só na estética, isso não é arquitetura. Sim. Acaba sendo um cenário. Sim. Né? Fica como se fosse um cenário, você montou aquele cenário e você tá ali, olha que linda que é a minha casa, mas ela não é confortável, ela não é Verdade. aconchegante, ela não tem a sua cara, Verdade. né? Ela não transmite o que você precisa. Não tem a característica da pessoa, Isso. né? Então é como, realmente. é igual uma novela, né? Eles montam aquele cenário, E olha tá que tudo lindo, bem. mas você no dia a dia, então isso que eu procuro transformar isso em projeto e Vivência, né? e materializar isso para a pessoa. Sim, sim. Isso é Então importante. é essa parte que é Ai, mas é muito realmente bacana é a mesmo. parte mais gostosa, é isso, né? E aí no dia você vai mostrar esse projeto e aí você fala, olha, você me falou que o seu cachorro não pode entrar aqui, e você falou que a sua filha gosta de algum elemento, ou seu esposo gosta de fazer o churrasco, e aí você ir mostrando, olha aqui você vai fazer o seu churrasco, olha aqui a sua cozinha, você me falou que você gosta, por exemplo, de assistir um podcast enquanto você está cozinhando. Isso é importante, porque às vezes a gente não ouve a pessoa. Tem muitos profissionais aí hoje em dia que eles não ouvem as pessoas, não. né? E só vão lá e falam, ó, eu pego um projeto pronto, falo, ó, tá aqui, esse projeto tá aqui, ó. Não. E aí, isso já aconteceu várias vezes de cliente vezes. chegar, não, eu quero uma casa de 3 dormitórios, tal. Aquele Você não tem pronto. uma pronta aí? É, isso mesmo. Porque eles acham que, apesar de que isso já mudou bastante ultimamente, mas era aquela necessidade que assim, ele precisava de um projeto porque tinha que aprovar na prefeitura, Isso. porque Pra se não construir aprovasse ele não podia construir. É exatamente E não é isso, não Não é é. sobre isso, não tem Não nada é. a ver com isso. Não é sobre documentos, né? Não, é sobre sonho, Sobre é você sonhos. transferir aquilo para o papel e depois do papel isso virar parede, virar Isso. tijolo. Concretizar. Exatamente. Eu uso essa palavra concretizar por causa do concreto, do Sim. físico que você Não pega pode, ali, né? não tem isso. Você fez uma casa, olha, eu trouxe aqui a planta da casa da Ângela, eu quero igual. Pode, você pode usar como Usar, referência. referência. Olha, eu gostei desse estilo, dessa Sim. fachada. Mas é muito específico. Sim. Tem que ter ali o seu olhar. É a Sim. mesma coisa que eu faço muita planta, já tenho escritório, na verdade, eu tenho já 17 anos, né? Trabalho só com arquitetura todo esse tempo,
mas não é assim que funciona. Sim. E essa é uma das maiores dificuldades que eu vejo, são os clientes entenderem que um projeto... Não é só um projeto. Ele não é gasto, ele é investimento. Ele tem que ser visto como investimento. Sim. Né? Porque senão depois, na hora da obra, você sabe disso. Sim. Nossa, quantos BO, então, Jesus. Isso vai reverberar em muito prejuízo, em muita dor de cabeça, muita briga entre casal. É por isso que a gente tem sempre... Tem que ser muito programado. E é por isso que nós pensado. sempre indicamos mesmo profissionais qualificados, né, gente, para o seu sonho, é um sonho de vocês. Então, vocês têm que ter esse profissional qualificado para fazer tudo para vocês, para deixar do jeito que você sonhou. Porque é o que ela está falando e realmente ela faz isso com amor mesmo, gente. É emocionante de ver a Márcia trabalhando, porque é com amor que ela faz. Eu acho que ela, realmente, quando ela fala que ela nasceu para isso, ela nasceu mesmo, porque é com amor. E ela, assim, é emocionante de falar. Eu me emociono de falar o amor que ela tem pela profissão dela. Eu gosto da engenharia, eu descobri a engenharia, inclusive, fazendo o técnico de edificações. Contra a minha vontade. Contra a vontade dela. Eu queria que ela tivesse ido para arquitetura. Ela não sabe disso. Gostei da arquitetura. Mas ela Foi, mas eu precisava mas fazer diferente, né? São era um sonho diferentes. também. E dá para agregar. Dá. E precisa agregar. Né? E deu para agregar bem, sim, sabe? A gente sim. consegue fazer um pouco aqui, um pouco ali, né? E vai se juntando. Porque a tudo. engenharia e a arquitetura, elas se complementam. É verdade. Né? Apesar de que, né, tem até uma brincadeira, né, entre arquitetos e engenheiros, principalmente ali quando você está se formando, que é meio que, dizem que tem uma rixa ali entre os dois, né, porque o engenheiro fala, mas se não fôssemos nós, nada do que vocês fazem ia parar em pé. E a gente fala, se não fôssemos nós, vocês só iam fazer caixinha com palitinhos. E não é isso, é parceria. Quando você começa mesmo a trabalhar, levar os projetos adiante, é tudo uma parceria, né? O arquiteto, o engenheiro, o construtor. Verdade. Tem que ser uma equipe. Sim. Porque senão não funciona. O resultado final não vai funcionar. E o cliente também. Sim. Quanto mais o cliente participar, melhor. Então, assim, essa questão de engenheiro e arquiteto, cada um no seu quadrado, mas eles se complementam. Então, eu, na verdade, escolhi a engenharia mesmo porque eu me identifiquei muito com a parte exata. Mas aí, ao longo da minha profissão, ao longo do meu desenvolvimento profissional, eu vi que não é só exata. Tem mesmo esse amor que você fala, que você transmite quando você fala do seu trabalho. E é mesmo muito gostoso. Você vê algo que você criou, ele nascer, assim, ó. Você fala, nossa, fui eu que desenhei aquilo. Exatamente. E você passar, não é você que tem muitos projetos, você deve passar e falar assim, nossa, como ficou lindo. É emocionante, né? Sim. Então, isso é muito importante mesmo. De verdade, eu sinto esse amor que você tem pela sua profissão, de verdade. Feliz. Eu fico muito feliz, porque... mesmo quem está começando agora, né, eu acabo conversando com filhos de clientes, né, já teve alguns, mas ela está em dúvida se faz isso, como que é a arquitetura, e a gente vai e explica, mas o ponto principal mesmo é a questão de ser humano, né, esse olhar humano para a coisa, o ouvir e ter esse lado humano, não é? Porque você lida com pessoas, com sonhos. Um dos maiores desafios que você enfrentou ao longo da sua carreira, no seu começo, o que foi mais difícil para você? Nossa, volta no tempo, Volta no tempo. Eu acho que assim, o principal foi lá no início, é você conquistar o seu espaço sem ser conhecida, né? Porque essa área da arquitetura sempre foi muito concorrida. Né? Principalmente assim, cidades pequenas, nossa cidade é uma cidade pequena, então já existia arquitetos, né, renomados, que já trabalhavam há muitos anos, e aí você falava de arquitetos, sempre tinha os nomes que as pessoas sempre conheciam. Os primeiros nomes, né? Então você começa, primeiro que assim, você sai de uma faculdade, sem saber nada. Assim, a ideia que a gente tem é que assim, eu vou me formar e, nossa, eu vou sair arrasando, eu vou saber tudo. E aí bate aquele desespero. Mas olha, sem querer te cortar, eu não tive esse desespero porque eu já trabalhava. Você já estava na área. Pra mim foi diferente, gente. A minha carreira, ela foi muito fácil.
posso falar que foi fácil. Porque eu já tinha a experiência que eu tive com você, Sim, né? você já trabalhava Já, no escritório. já tinha essa noção. E depois, eu já sabendo o que eu estava fazendo, eu já fui procurar outras coisas para fazer. Eu já sei fazer aquilo, eu não preciso fazer mais, porque eu sou uma pessoa que gosta de estudar. Eu volta e meia, vocês não vão me enfiar em curso aí. Então, isso é importante. E eu não trabalhava na área, né? Eu não trabalhava na área. Então, foi mais esse choque de realidade, de você sair de uma faculdade e não é pronto, fácil, e agora o que eu vou fazer? O mundo tá aí. E aquele medo de você atender um cliente e ele te pedir alguma coisa e você não saber resolver aquela situação, né? Então, foi mais a parte mais difícil foi essa, de me estabelecer, de conseguir, né, clientes, de conseguir que os clientes começassem a me indicar, mas aí depois quando você vai aprendendo, né, não é questão de aprender, na verdade, você vai colocando a sua forma de trabalhar com aquilo. Nós temos as nossas características, isso, né? Porque assim, quando eu comecei a perceber que tudo tudo flui a partir do ouvir. Então, assim, esse ouvir me trouxe muita credibilidade, eu acredito. Sim. Né? Tanto é porque era algo que eu ouvia sempre. Falando, poxa, mas eu venho e você me ouviu. Nossa, olha, você conseguiu fazer da maneira que eu queria. E aí você começa a sentir foi exatamente segurança. Foi uma dessas características que eu levo para o meu trabalho. Eu ouço, e não estou falando somente de projetos, a gente está aqui tá falando da profissão, mas não é só de projeto. Tanta coisa, né? Eu falo de ouvir a pessoa, porque às vezes a pessoa está ali querendo desabafar e você está lá no celular, olhando. Assim, você está querendo ir rápido. Então o que você precisa? Quer fechar o negócio logo, muito apressado, né? Então, assim, e quem quer vender, não vende. Não vende. Quem quer fechar um projeto, não fecha. Você tem que estar ali disponível para o seu cliente. Exatamente. Né? Então, isso eu aprendi, que a gente tem que estar ali para ouvir, para entender, para pegar o problema do cliente para você e você resolver aquele problema. Você tem que transformar aquilo, né? Sim. Tanto é que as reuniões presenciais, até hoje, eu foco muito nisso. É claro que é a questão de... Principalmente depois da pandemia, que as pessoas se habituaram muito, né, no online, reunião online. Eu particularmente não gosto, tá? Então, eu não me adaptei muito, não gosto. Porque eu gosto disso, Sentir. sabe, de conversar. Aí dou papel pro cliente, o cliente faz mais ou menos isso que eu quero, mas é isso, tal, e aí já mostra uma referência. Então, eu sempre busquei, mesmo que fale por telefone, tire dúvida, explica, mas eu sempre tento trazer o cliente. Sim. Porque é aí que a gente se entende, é olho no olho, a pessoa se emociona. Sim. E ele acaba contando a vida toda. Então, assim, como se fosse uma psicóloga, né? Uma psicóloga. Eu acho que se não fosse arquiteta, seria... Boa. Eu acho que eu iria pro lado da psicologia. Eu acho que não iria para da psicologia, mas por não. conta disso. Então, assim, às vezes a pessoa está conversando e ela vai se abrindo, começa a conversar de tantas coisas e depois aí termina a reunião, tudo, Márcia, desculpa, eu tomei seu tempo, a gente acabou ficando muito. E às vezes nessa conversa informal eu capto tanta coisa importante que ela nem sabe que ela está falando sobre coisas que vai ser importante para o projeto. E que ela vai olhar e vai falar assim, nossa, eu falei isso, ela prestou atenção. Exatamente. E eu gosto de atender com o antigo papel e lapiseira, né? E anotando. Tem uma coisinha, anoto. Então, na hora que eu vou sentar, agora eu vou projetar. Eu pego aquelas folhas de anotações. E aí você vai colocando... Que normalmente só eu que entendo a letra, né? Porque você vai conversando, você está anotando. E aí eu leio tudo aquilo de novo. E aquela reunião, tudo que a gente conversou volta. E aí parece que... é engraçado que depois dessa reunião, parece que a gente senta ali no computador... Vem as coisas na cabeça visual, né? Sim, é como se estivesse vendo aquela cena. Parece que você é o cliente, né? Parece que você... Gostoso. E não tem como ser diferente. Não tem. É isso mesmo. Eu não consigo imaginar um arquiteto que não faça dessa maneira. Mas tem. Então, eu sei que tem, mas eu não consigo imaginar o resultado. Entendi. Porque assim, você não tem a questão humana. Sim, não tem. Né? Você não consegue captar. Sim. Né? É claro que tem situações que a pessoa chega assim com expectativas ou com sonhos lá absurdos, nas nuvens, né? Por exemplo, quer construir um prédio no terreno de 125 metros? O terreno é pequeno e a pessoa... Ou então assim, olha, eu tenho um X para gastar,
Mas aí eu falei, tá, mas o que você quer que tenha na sua casa? Ah, eu quero que tenha 5 dormitórios, eu quero que tenha suíte, eu quero que tenha banheira. Ah, uma piscina é importante. É sobre isso. Ah, na área gourmet tem que ter salão de jogos. Bom, não que você não possa, você pode, mas assim, é que dentro do seu orçamento não cabe, né? Então, ou às vezes dentro do terreno também não cabe. Ou dentro do terreno. Dentro do terreno e tem a não legislação, cabe. tudo mais. Só que assim, eu procuro explicar isso de uma maneira delicada. Sim. Casa, ela vai ter uma metragem X, né? O seu orçamento, a gente consegue fazer algo para te atender, Sim. mas aí a gente precisa reduzir essa metragem. Então, aí a gente já parte para a parte assim. O que é importante? O que seria negociável? Principalmente quando se trata de espaço, né? E quando tem um casal? Que um quer uma coisa e outro quer outro. Já passei por uns você sabe que isso é uma apertos. situação assim que eu também já passei. O meu cliente, ela era super, super moderno. E ela não. Ele queria tudo muito moderno. E ela, não, porque eu acho que isso aqui é o mais rústico, foi mais bonito. Aí eu fiquei meio assim, falei, olha, eu preciso que vocês definam algo. A gente pode tentar misturar os dois. Mas tem coisa que não dá. Vamos fazer duas casas, né? Vocês moram do lado, um do outro. 2 banheiros, né? Você faz de um jeito, você faz do outro. Se cabe, dá para fazer. Então, isso é importante, ouvir Sim. ouvir e os aí dois você lados, tem que tentar, muitas vezes, que já aconteceu comigo também, os dois estar sentados ali na sua frente e você ter que intermediar. É como uma terapia de casal também. Para intermediar. Tá, mas vamos fazer o seguinte, o que é muito importante para você? Aí, às vezes, a mulher fala, o meu closet é a minha cozinha. Tá, então eu já vi que aquilo é muito importante. E aí para ele, nossa, minha área da churrasqueira, ninguém mexe, ou isso. Então vamos fazer o seguinte, então a gente atende todos os seus desejos na sua área e aí ela pode fazer isso. Aí os dois concordam, ele manda aqui, você manda ali. Concordo. Não, então fechou. Aí se brinca e tal. Porque tem que ser negociado. Porque senão, porque já aconteceu de cliente levantar da mesa, brigar com a mulher, e a mulher, nesse caso... Inclusive, eu acho que eu estava nessa reunião. Você trabalhava comigo. Eu fiquei olhando assim, eu falei, o que aconteceu? Os dois sentaram na minha frente. Sim, assim, parece que os dois... a impressão que eu tenho é que eles nunca conversaram sobre a casa que eles queriam, uma casa de veraneio, porque você vê que já tem um sonho, né? Porque a pessoa, por exemplo, mora em São Paulo e trabalha bastante, quer seu espaço, quer ter uma casa na praia para descansar, e a impressão que eu tinha é que eles nem tinham conversado sobre isso. Olha, tá vendo? E aí ele queria uma casa grande, porque a família dele é grande. E ela, imagina... Não, porque não é você que vai limpar, não é você que vai cuidar. Eu não gosto daquele monte de gente na minha casa. É isso mesmo. Né? Não. Dava pra umas divergências. Aí ela falava, não, Márcia, é menor, não quero desse tamanho, não. Tá, mas e a sala? E aí ele, não, mas é um sofá, pelo menos umas 12 pessoas. Ela, não, imagina. Você acha que você vai trazer aquele monte de gente? Então, mas essa é a importância ela que levantou eu falo. E foi embora. Então, isso que eu falo também da importância que ele era família, né? Ela já não era. Não. E a família, gente, a coisa mais importante que a gente tem no mundo. Valorize a família que vocês têm, porque... eu sempre falo isso, eu sempre vou falar isso. A família é o seu bem mais precioso. Então, vamos valorizar. Exatamente. Márcia, diante dessa situação aí que você falou para mim, que eu lembro muito bem, na sua trajetória, qual foi o projeto que te marcou, que mudou um pouco a sua visão da arquitetura? Olha, eu não diria que mudou a minha visão, mas me confirmou algumas coisas, né? Eu sou amiga deles até hoje. Que legal. Claro que a gente Às vezes acaba... não vira cliente, vira amigo, Isso, né? a gente acaba não se vendo, faz muitos anos que eu não vejo, mas sempre manda uma mensagem ou nas redes sociais. Mas ser amigo não é estar presente sempre, todos os dias. Assim, não é estar presente em corpo, sim, né? Mas estar presente carinho, ali numa ele tá ali mensagem. preocupado. Manda uma mensagem no olho. E esse projeto, como foi? Foi o primeiro projeto que o cliente entregou 100% nas minhas mãos. Né? Ele é um casal, eles têm comércio em São Paulo e a vida deles é muito corrida. Eles trabalham praticamente 24 horas. E eu conversando com eles, e isso já me deu poxa, mas vocês precisam descansar. Ele, não, mas é por isso que a gente quer fazer essa casa, a gente quer diminuir um pouco o ritmo, quer vir mais para cá. E isso me tocou muito. E aí eu comecei a fazer,
E como ela não tinha tempo para vir, ela nunca vinha. Oh, meu Deus. Aí ele vinha, mas assim, muito rápido. Ele vinha, eu lembro que talão de cheque, ainda na época que né? Pra quem não sabe. Pra quem não né? Talão sabe, de que é cheque, gente, cheque bloquinho existia. que assinava e levava no banco. Era dinheiro. Hoje é só Pix, né? Pix e Pix. cartão de crédito. É, isso mesmo. E aí ele descia rapidinho, a gente fazia reunião de 10, 15 minutos, eu só apresentava as notinhas, ele fazia o cheque e voltava. E aí, com isso, eu vi que eles não tinham tempo e ele queria muito e ele confiava. Então, foi uma casa que eu fiz o projeto, eu executei a obra, eu escolhi os móveis e na época não é Eu igual acho que hoje. você chegou a comentar comigo uma vez que você até escolheu as roupas de cama para esse cliente. Foi esse cliente, foi o primeiro Nossa. cliente. E assim, super diferente de hoje. Hoje a gente tem parceiros na tem. parte de... Tudo, né, de decoração, cortina, tapete. Sim. A gente tem parceiros Sim, para tudo. sim, Então, sim. manda isso, manda aquilo, eu preciso disso. E na época eu estava começando, eu não tinha nem esses contatos. Sim. Então, assim, foi muito gostoso também por isso, sabe? De ir, de buscar. Nós somos Então, da eu época que o WhatsApp foi criado, gente. Faz muito tempo. Bem antes, eu acho, né? Bem antes, né? E aí eu escolhi roupa de cama, tapete, cortina, eu escolhi o micro-ondas, o fogão, a geladeira, Que legal. os móveis, tudo, a faxina que foi feita ali no final, eu comprei aquele cheirinho, Sei. né? Coloquei no quarto. E aquilo foi tão bom, foi tão Sim, bom. foi E no gratificante, dia né? E aí ela veio para ver a casa, ela não tinha vindo. Olha. Ela veio conhecer a casa e a casa pronta, sabe? Então tinha tapetinho na porta, eu comprei flores, deixei ali para ela. E eles ficaram tão gratos. Olha, tá tão vendo? gratos. Isso foi é a tão melhor bom coisa que a gente pode ver. levar pra vida. E naquele ano, eu passei a virada de ano novo com Olha, eles, que porque eles me legal. convidaram. É fizeram a moça da questão. tequila, Márcia Tanque? A Jo e o seu José. Lembrei né? agora. Um beijo para eles. Tomara que eles vejam isso. Depois você marca eles lá. Eles não imaginam o quanto foi importante, Eu sabe, acredito. para minha carreira. Eu acredito. Por essa questão do carinho mesmo, Sim. sabe? Porque aí reforçou essa questão que você Sim. tem que ter carinho, Sim. você tem que ter respeito. Sim. Foi Dentro humana. do orçamento do deles. orçamento deles, eu fiz o meu melhor. Nossa, muito bacana saber E disso. isso foi muito bom para mim. Sim. Foi muito bom para Sim, mim. sim. Tanto é que é algo que hoje eu estou Voltando a fazer. Eu estou fazendo, criando esse nicho novamente, que era algo que eu acabo não fazendo, porque o forte mesmo sempre foi mais a parte de arquitetura. Sim. Né? A construção, a obra em si, a Mas parte posso falar, arquitetônica. eu acho que você sempre fez muito bem essa parte de interiores, de verdade. Porque assim, eu olho pelos projetos mesmo, que eu mesmo desenhei, às vezes, né, para fazer a Sim. prancha de prefeitura, de ver o seu cuidado de colocar ali a piazinha naquele lugar, Sim. de colocar o sofá sempre naquele muito lugar. pensado, Então você pensa, né, Sim. no ambiente. Eu costumo falar que a decoração já está na minha já cabeça. tá na sua cabeça, Nem sempre a gente vende a decoração para o cliente. Mas ali mas é quando uma eu estou ideia. fazendo, Sim. quando eu estou fazendo, é Sim. dessa maneira que Sim. funciona. Eu não consigo trabalhar, por exemplo, de fora para dentro, né? Que os arquitetos têm muito isso, de dentro para fora e de fora para dentro. Mas o que é isso? Eu pegar uma casa, então assim, não, eu preciso que saia com essa fachada, e aí vai ali, desenha, aí depois que está desenhada, bom, agora vamos mobiliar essa casa. Não, você já pensa Não, no móvel junto não- com o não- projeto. não acontece, Isso, não funciona. isso é uma coisa que eu aprendi e eu faço hoje também, sabia? Porque Quando senão eu não desenho. funciona. Porque por mais não ter uma noção mais ou menos, a gente sabe mais ou menos o que a gente quer, né? Já coloca os móveis ali Sim. junto. Isso eu faço também. Eu Exatamente, aprendi isso exatamente. também e é uma coisa que eu levo bastante. Márcia, na sua visão, como que a arquitetura impacta a vida das pessoas no dia a dia? Além desse cuidado, né? Que você tem para ter o ambiente adequado para cada um. Tudo. Tudo? A arquitetura está presente em tudo. Isso é verdade. Tudo. Influencia até no humor, na maneira que a família se Na relaciona cor. na casa. A cor. Tudo, porque assim, uma pessoa que acorda num quarto iluminado, bonito, ele não tem como acordar de mau humor. Não tem. Né? Se você já acorda num lugar que já tropeçando nisso, você bate a perna na cama e você vai abrir a porta do armário e não tem espaço. No convívio, sabe? De você ter a sua família Sim. e você ter todo mundo ali em volta da mesa. Então, todo o espaço impacta muito. E não só na parte residencial, né? Isso, falando em Saúde. mais genérico, né? Mais amplo, no sentido mais amplo, até a própria cidade. Sim. Né? Porque as cidades elas vão crescendo e eu acho que pensa muito pouco
nas áreas comuns, Exatamente. nas áreas de convivência, Exatamente. né? Por Sim. conta da sua própria É que, cidadania. na verdade, então ela impacta em o pessoal acha que simplesmente não precisa ter uma ventilação. Né? Gente, isso é tão importante, a ventilação, iluminação. Porque às vezes o pessoal janelas grandes, vidros para e às vezes o ar eles entrar. querem cobrir aquele recuo, gente, aquele recuo frontal da casa de vocês é para saúde de vocês, não é para porque não pode, porque é para saúde. E eles ficam bravos, mas eu vou ter meu carro no descoberto, gente, mas pensa na saúde, porque hoje em dia tá mas bem. eles só vão perceber quando estiverem usando. E aí o nosso papel é esse, de explicar o porquê que não pode. Não é porque é uma regra da prefeitura, é porque não funciona. Você não pode pegar o seu terreno inteiro e cobrir inteiro. Como que vai entrar ventilação? Como que você vai ter ventilação cruzada? Né? Que a ventilação cruzada, mesmo em casas pequenas, não é isso. A questão da arquitetura, que muita gente pensa, é que é para casas grandes, é para quem tem dinheiro. Não, pelo contrário. Mesmo uma casinha pequena, você tem que se preocupar se você tem uma ventilação cruzada, se tem uma janela e o ar ele sai ali pelo outro lado, essa casa vai ficar fresquinha. E tem janelas grandes, então durante o dia você não precisa ficar acendendo um monte de lâmpada. Então, independente do tamanho da casa, precisa ser pensado em tudo isso. E então ela impacta tudo. Eu não consigo ver um mundo, não que eu esteja falando que a arquitetura é muito importante, né? Sardinha para ela. Médicos, né? Tem tanta gente, advogado, todo mundo é importante, mas a arquitetura, ela está presente em tudo. Tá mesmo. Tudo no seu dia a dia. Em tudo, no seu trabalho. Eu concordo. Então eu concordo não totalmente. Não tem como. Eu concordo. É muito necessário. E uma das principais lutas da gente é isso, é conseguir passar isso para a pessoa, que é importante, né? Por exemplo, você tem dois terrenos, um ao lado do outro, e vamos supor que você faça aí, você tem um orçamento para fazer uma casa de 200 metros quadrados. Então, você vai fazer ali, é o mesmo bairro, é a mesma rua, então o valor de mercado tende a ser o mesmo. Tende a ser o mesmo. Só que assim, você pega uma casa e você se dedica para fazer um projeto, você pensa, você faz ela iluminada, com ventilação, voltada para o lado correto do sol. Então, você faz um projeto para essa casa. E o outro, ali na rua de baixo, tem uma casa bonita, eu vou fazer igual aquela. E às vezes o local não é legal. E você não faz com o projeto. Nós temos muito isso quando nós vamos projetar uma piscina, né? Porque as geminadas, as famosas geminadas, que graças a Deus eu não vou falar, vou puxar sardinha para a prefeitura daqui, elas eliminaram. Mas foi bom, né? Foi uma tacada de mestre. Foi bom, porque, gente, as geminadas, elas sempre tinham uma piscina ou uma casa que é desfavorecida. Todas as geminadas, assim, uma é muito boa e outra é muito ruim por conta do sol. Graças a Deus não tem mais, a gente pode virar as duas para a mesma frente e vai ficar lindo. Exatamente. E fica muito bom, isso é importante mesmo. Quais tendências que você considera mais relevantes hoje de sustentabilidade, tecnologia, a humanização assim, até porque essa humanização de espaço hoje, né? Isso que eu ia falar, você tocou nisso. É o lado humano. O lado humano. Porque com o lado humano, apesar de ser uma tendência do mercado, justamente por conta disso, é essa coisa de você ter as casas integradas, eliminou aquele monte de paredes. Antes eram tudo compartimentado, né? A cozinha fechadinha, a sala fechadinha. A cozinha eu lembro que era com parede, né? A gente não tinha acesso, né? Aí a ficava sala, tudo muito ali. tudo... Então isso foi uma tendência, mas não foi uma tendência só porque é bonito ou só porque virou moda, não, porque é o correto. Sim. Né? Quando você vai para o lado humano, quanto mais integrado tá os espaços, você aproxima as pessoas. E o que é importante na arquitetura? É o bem-estar das pessoas. Porque é isso que aproxima. Então, ali, o pai está fazendo um churrasco, o filho pode estar pertinho jogando videogame, a mãe está ali preparando alguma coisa, e está todo mundo se conversando. Né? E se você não tem isso, dessa preocupação com a união, com a questão humana mesmo,
Então fica um lá fazendo, outro fica aqui. E acaba que separa, né? quartos, Separa. Porque a gente fala isso muito hoje em dia por jovens. Você tem filhos jovens, eu também tenho. Eles ficam lá no quarto deles, Exatamente. aí fica lá enfunado naqueles videogames, nos Sim. computadores, na Fica tecnologia. todo mundo. A gente sabe E aí que- tá na mesma casa e tá mandando mensagem. E aí, tipo, gente, como assim? Você tá na mesma casa, vocês não se conversam, você não sabe como é que a isso pessoa se tá. perdeu, né, com o tempo por conta da isso tecnologia. mesmo. Então, não que a tecnologia não seja importante. Sim. Ela é muito importante. Até mesmo na própria apresentação de projetos, né? A parte de hoje a gente ter disponível a questão do 3D. Sim. Toda essa parte virtual, isso facilitou muito. Muito. Então, a gente não pode desmerecer, porque isso é muito bom. Viva a IA! Mas a gente não pode esquecer a importância, Sim, né, de sim. ter essa Humanização, união. da Exatamente. humanização. Então, a tendência para mim é isso, é o lado humano sempre prevalecer, porque aí Até porque dá também nós certo. passamos por um momento de pandemia que separou as pessoas, né? E Muita eu gente acho que... melhorou muito essa questão do Isso. valor que as pessoas dão para Sim, estar junto, sim, para estar sim, perto. sim. Tanto que aqui na nossa região até teve um aumento de pessoas comprando, construindo por causa da pandemia. Exatamente, Você sentiu isso? Exatamente. Sentiu isso? E por conta do home office também, né, da questão de pessoal quer tá poder trabalhar em casa. Sim. Então as pessoas deram. Foi muito. Foi é, ruim, e- mas e- bom. Isso. Fez as pessoas se unirem, Sim. serem mais família, né? É que toda vez que acontece algo assim, né, tem aquele. É tudo novidade, tudo é muito turbulento, você não sabe como que isso vai se desenrolar, mas. Assim, Deus sabe de Deus todas sabe de as tudo. coisas, a gente vê toda aquela confusão, só que depois passa o tempo, você vê que as coisas Agora eu vão, entendi. vão se acomodando. É isso mesmo. Por exemplo, até a mesma questão do home office, né? Você anda em São Paulo, trânsito é uma loucura. Você, para andar poucos quilômetros, são muitas horas. É verdade. E essa questão do home office, só como aliviou, né? Tanta gente que passavam 2, 3, 4 horas no Poluição. trânsito e não precisa mais. Estresse. Então, acho Quantas que, pessoas ficaram acho doentes? não, né? Papaizinho Papai do céu já sabia. disso. Então, é claro, né? Foi uma tragédia. Foi. Mas a gente, quem somos nós para julgar? A gente Ele se que adaptou sabe. e foi... Ele que foi- sabe de todas as sim. coisas, mas depois tudo é como se você colocasse tudo num pote muito grande e você chacoalha. Só Depois sobra as os coisas bons, vão se acalmando. acomodando, todo mundo vai Sim, buscando tirar experiências sim. daquilo, né, Verdade. para poder seguir e acaba melhorando, porque é natural, né, Sim. da vida Sim. que E, você está fazendo e sempre a melhor. diante disso, o negócio de pandemia que nós passamos, como que você enxerga o futuro das cidades brasileiras, o papel da arquitetura nesse processo? Eu fico um pouco assustada com a maneira que está acontecendo, assim, Certo. quando você para pensar, porque muitas cidades é muito preocupada só com o crescimento, fazer prédios. Na nossa cidade a gente está passando por isso, Isso. né? Infelizmente, eu não sei se isso é bom para algumas partes, mas é ruim em outras. Sim, mas tem um cuidado todo por trás que precisa ter, né? Porque assim, não é só crescer, tem que ter essa preocupação com o bem-estar. Que é o que eu falei lá no Sim, início, sim. é a questão de você ter mais espaços de convivência. Convivência. Então, a cidade tem que crescer, mas eu me preocuparia muito com essa parte urbanística mesmo, sabe? Sim, Essa parte sim. de ter esses locais. E por isso, aí voltando, né, na questão da importância do arquiteto, eu acho que recentemente a gente teve uma reunião na associação Uhum. e a gente estava falando que veio umas arquitetas de São Paulo, não sei se você lembra disso. Lembro. Porque nas prefeituras tem pouquíssimos arquitetos trabalhando. Não tem. É raro ter. E Mas assim, é e não engenheiro. puxando a sardinha para o meu lado, mas assim, a parte da cidade, o desenvolvimento, mesmo nos órgãos, né, públicos, esse olhar do arquiteto, porque o arquiteto não é só olhar, estou fazendo uma casinha, não é, a gente não tem só esse olhar ali do Sim. micro, né, tem Sim. esse olhar macro da situação. Sim. Então, é algo que ajudaria muito se todas as prefeituras tivessem esse olhar, sabe? De ter uma equipe de arquitetos mesmo trabalhando, porque é fácil você ir lá, tem um problema, vamos resolver pontualmente esse problema. Mas é melhor ainda quando você prevê O que pode acontecer. né? Porque senão chega igual agora, né? Aí você
vai, aí você precisa mudar a legislação para impedir algumas coisas que estavam indo para um caminho que não Então, deveria ir. Mas inclusive até concordo com a sua posição sobre isso. Eu vejo isso também pelas enchentes, né? Porque, nossa, a gente... É muito concreto, a nossa região... pouca árvore. Eu estava olhando agora a reportagem lá em Santos esses dias. Agora, ontem, esse dia de chuva aí. A avenida toda lotada de água. Mas porque não tem esse planejamento urbanístico. Não tem a parte de permeabilidade. Não tem. A preocupação. A pessoa acha porque é praia, não precisa. Isso, vai só tirando árvores sim, e concretando. E a árvore, ela é o oxigênio do mundo, né? Sim. A árvore é o oxigênio do mundo. E é algo que a gente esbarra muito, principalmente pessoas que estão acostumadas a viver em São Paulo. Você tem um lote, você faz uma casa super bonita, e aí a gente monta o projeto e põe paisagismo, deixa gramado, para ter isso. E aí a pessoa fala assim, não, eu não gosto, não, eu quero colocar piso em tudo. Ai, o coração sangra, porque não é só a questão da estética, não é porque ter um gramado, ter uma área de terra vai dar mais trabalho para a pessoa cuidar. Sim. Mas aí é o pensamento do macro, porque né, se nem dentro do seu lote você não está se preocupando, né, com a permeabilidade. Como que você vai se preocupar com o resto? Isso. Então isso é... Por isso que tudo tem que ser transformado em lei. Porque se não for lei, a pessoa só faz o que é bom para ele. Ele não pensa no vizinho, ele não pensa nos outros, né? Sim. Então, esse olhar, ele é muito importante. Sim. Então, a preocupação maior é essa. Você disse que o seu projeto nasce de uma conversa com o seu cliente, né? Sim. Foi o que eu entendi. E quais são as suas maiores inspirações e referências dentro e fora da arquitetura para você poder chegar no projeto bacana? Você tem alguma inspiração, alguém? Tenho. Primeiro é a conversa, é o que a pessoa me fala, porque eu costumo pedir já referências para a própria pessoa. Ah, legal. Né? O que você gosta? Me manda depois umas fotos de casa que você achou bonito, cozinhas que você achou bonito, fachada que você acha bonito. Você vai analisar, você vê que tem elementos iguais em todas. A pessoa não consegue identificar isso. É isso mesmo. Mas, poxa, então ele gosta disso. Então, são referências. Quando você viaja, a gente vê umas coisinhas tão simples. Eu vou te falar que quando eu tenho uma visão assim bem diferente das cidades da arquitetura, que eu olho quando vou, né, vou muito lá pro sul, eu olho aquelas partes das casas coloniais. Isso. Gente, eu gosto das modernas, não vou negar. Eu tenho meu pezinho lá nas modernas, mas aquelas casas também, coloniais são muito uma lindas, delícia, aquelas casinhas bom. de vó, que dão aconchego, memórias. Memórias afetivas. Porque cria memórias. É isso mesmo. Então, a referência sempre vem disso, sabe? De olhar, né? Ou outras coisas, outros lugares. E um olhar diferente. Às vezes você vê uma coisinha e fala, poxa, olha que legal, vou usar isso em tal coisa. Sim. Em exposição, em passeios, mostras de arquitetura, mostras de decoração. E também dos nomes, né? Tem tantas pessoas aí ótimas, então a gente está sempre olhando, não é porque aquela coisa não é que você engessou, né? Eu gosto assim, não é vai porque ser assim. porque tem pessoas que dizem, não, eu não gosto de falar que eu me espelho em outro arquiteto, vai achar que eu tô copiando. Imagina, isso não é. Olha, eu vou falar por mim, eu me espelho em você, de verdade. É verdade. É porque assim. Ai, por favor. Eu me espelho em você de verdade, porque assim, a minha experiência maior foi com você. Trabalhando lá e vendo como você atendia seu cliente. Então, assim, eu não tenho vergonha de falar, não, a minha inspiração é sim, porque eu gosto dos seus projetos, eu falo que eu sou sua fã. Qualquer pessoa que me pergunta, gente, vocês conhecem a Márcia? Vocês conhecem a Márcia? Faz projeto com ela, ela é maravilhosa. Eu falo mesmo. Porque é esse tipo de coisa que deixa a gente feliz e anima pra você continuar. Então, assim, eu falo muito mesmo. Falo, gente, mas eu falo isso, tá? Você pode perguntar pra quem for. A Márcia Tanque é a melhor arquiteta da cidade. Eu falo mesmo. Você quer projeto, faz com ela. Eu aprendi com ela, gente. Então, é muito bom. Então, é referência. Sim, né? Eu não tive referência de arquitetos. Né? A gente sempre busca e tem arquitetos assim maravilhosos que fazem coisas assim que você olha, você fala, meu Deus, que perfeito. É claro que não é tudo, tanto é que o meu sonho é conseguir fazer, né, algumas coisas assim para você colocar em prática tudo. Sim. Porque às vezes você faz um projeto ali tão bem elaborado, você pensa em tudo, nos detalhes, e aí quando começa a execução, aí a pessoa te liga, eu não
vou fazer isso, não vou fazer aquilo, porque Mas aí a às questão vezes de é por conta do orçamento. custo. É até a pergunta que eu ia ser a próxima pergunta para você. Como e aí que dói na alma, porque às vezes ele pode deixar de gastar com um revestimento, por exemplo, um Sim. revestimento muito caro, mas investir numa janela maior, por conta da luminosidade, por conta do, né, da ventilação Sim, mesmo da sim, casa. sim. Então não é, você pode sim reduzir custos, só que não é em tudo que você pode cortar. Sim. O que dói no coração do arquiteto, que sangra, é cortar aquilo que não tem como, aquilo é necessário, né? Só que às vezes não é tão importante para ele Sim. quanto ele ir lá e, por exemplo, pegar um orçamento que ele teria para colocar janelas maiores, ele não, mas eu prefiro investir num revestimento que eu vou pôr na fachada. Então, assim, ele está preocupado com a estética e não com a funcionalidade, Sim. com o conforto. Inclusive, era Então, tem exatamente muito isso. a pergunta que eu ia fazer exatamente. Como que você equilibraria a estética, né? O bonito, o lindo, maravilhoso, com funcionalidade, orçamento, e sem perder a sua essência do projeto. Muitos arquitetos que eu conheço, alguns, eles não deixam o cliente trocar aquele revestimento. Não, vai ser esse, a pia vai ser essa. Sim. Como que você lida com isso? Então, é que assim, na realidade, aqui no dia a dia, a gente trazendo para a realidade, é muito invasivo você fazer isso. Olha, você não vai colocar isso porque, por exemplo, você não tem dinheiro para colocar isso. Eu conheço uma arquiteta que chega lá e fala, pode tirar tudo. Eu conheço. E não pode, não pode. Você tem que respeitar o espaço do cliente. Porque assim, a casa é dele. Sim. Se para ele é tão importante isso, então ele vai colocar. Sim. O que cabe a gente é esclarecer. Sim. Assim, olha, não é o ideal, porque isso aqui vai ser mais importante com o passar do tempo, conforme você estiver usando a casa, você vai perceber isso que eu tô te falando. Então, assim, mesmo que você não queira, mas assim, na hora que começar a acontecer, que você fala, no verão, uma casa quente, não entra abafada, aí você lembra que eu falei e não vai falar assim, poxa, mas a Márcia fez dessa maneira. Não, eu tô falando. Então, assim, cabe a pessoa aceitar ou não. Você sabe que uma coisa que eu adaptei... Você tem que trazer a pessoa para a realidade. Uma coisa que eu adaptei aos meus projetos foi suas portas-balcões. Você sempre coloca a porta-balcão nos seus projetos, de vidro, muito aberto. E isso, eu inclusive... E eu ainda não coloco o suficiente, Eu não coloco. Eu tenho fé... Parei uma casa de vidro, então... Eu tenho fé... eu tenho projetos aí que tá no forninho. Que legal. Que é justamente isso. Eu consegui colocar e fazer e executar da melhor forma possível. Então, essa é uma coisa que eu ia até falar. As portas-balcões nos meus projetos eu sempre coloco. Porque eu também tenho a mesma visão, né? Dessa claridade, dessa visão. Então, e você amplia, você pega o que está lá fora e você traz para dentro da casa. Sua casa fica muito maior. É claro, né? Você não vai ampliar e deixar aquele muro feio, concreto. Então, você vai colocar vaso, vai colocar paisagismo, você vai colocar poltrona, rede, faz um pergolado, coloca plantas. Sim. E aí... E tudo isso você vai criando, né, aqueles lugares gostosos da casa. Porque a casa não é só ali dentro. Eu tenho um cliente que ele não quis botar porta-balcão. Você ficou triste? Eu fiquei triste, porque era assim, na verdade, incorporava junto com a churrasqueira. É o conceito aberto. Tá porque o pessoal fala que é o conceito aberto. Eu não sei se esse termo existe esse termo, conceito aberto. E eu falo, gente, mas é um conceito aberto, como o senhor mesmo falou. Essa parte da porta-balcão. Essa frase aí do conceito aberto ficou muito famoso com os Irmãos à Obra, né? Aquele programa que é uma delícia, tem um monte de gente que adora, eu adoro assistir aquilo. E ele falava isso pra mim, eu falei, mas o conceito aberto é isso, você ter a sua... aberto, você tem que conseguir aberto, passar. Né? Você tem que conseguir passar, né? Aí, então, essa porta-balcão, ela fazia parte do seu ambiente, não é porque porque sua churrasqueira tá do lado de fora, que tanto que hoje eu aprendi a não chamar de churrasqueira, é área gourmet, área gourmet, porque é chique, né? A área de churrasqueira já foi. Então, assim, o senhor perdeu esse espaço. Agora o senhor quer fazer um churrasco, tem que atravessar uma porta para poder chegar ali, tanto que o senhor podia estar ali, tudo junto. E aí você quebra essa unidade dos espaços. Entendeu? Então eu tive essa dificuldade, depois a esposa dele veio conversou comigo. Não, é porque ele estava achando que era muito caro e não sei o quê. Eu fiz um orçamento, aí consegui, ele trocou a porta, graças a Deus. Ele conseguiu fazer o conceito aberto dele. Sabe uma coisa que eu lembrei, falando de conceito aberto? Porque a gente falou do 3D, que hoje o cliente ele consegue visualizar o sonho pronto. Sim. E já que a gente estava falando de antes, né, de quando eu comecei e tudo mais, quando a gente não tinha
o 3D, não tinha as realidades Ah, virtuais você aí da desenha, você vida. desenha em 3D que eu sei. Isso, mas assim... Eu não consigo. A gente tenta, né? Pelo menos uns exemplos. E eu lembro que como era difícil fazer as pessoas entenderem o que era pé direito duplo. Né? É verdade. E aí eu explicava, eu desenhava, olha, você vai estar aqui e você olha, e você subir a escada, você vai ver aquela passarela lá em cima, onde estão os quartos. Quando você subir a escada, você vai olhar, você vai ver a sala. Né? Até teve um caso de uma cliente que porque é normal isso, é que pra gente é fácil porque a gente trabalha com isso, mas pra quem não trabalha com isso, leigo, né? não Eles tem essa entendem. visão e tem que falar mesmo que não entendeu e a nossa obrigação é Sim, explicar. sim, nós estamos ali para isso. Só que não tinha muito, né? Então você mostra uma foto, alguma coisa, pra pessoa tentar. E aí eu acho que ela tava tão sem graça de eu ter explicado tanto, ela, entendi. Não entendi, mas tá tudo bem. Tá. E aí aí a gente começou a obra, tudo mais, quando estava na parte de acabamento, aí eu fui um dia com ela, na obra, com ela, com o marido dela, porque a gente ia dar uma geral, né? Sim. Vamos fazer isso aqui agora, vai pintar disso, daquilo. E ela bem no meio da sala, ela falou assim, Márcia, eu preciso te confessar uma coisa. Aí o quê? Eu já fiquei um pouco assustada. Agora eu entendi o que é pé direito duplo. Eu pensei que você ia dizer, com certeza a pessoa, não gostei do projeto. Ai, ela que falou dor. assim, eu entendi, eu amei. Eu nunca imaginei que fosse ficar assim. E eu falei, muito que legal. medo, É muito que medo. legal. Porque do mesmo jeito que depois de pronto ela gostou, você imagine se fosse algo que ela tivesse detestado. Era a casa dela. E isso foi, a gente deu muita risada na época, porque ela falou, nossa, ela ficou envergonhada já de tanto que eu tinha explicado. Sim. E com a casa pronta, agora eu entendi Tá o que era pé vendo? Que direito bom que ela duplo. gostou, né? A pessoa tem que demolir tudo? Então, Não ia. e hoje é muito fácil por conta disso, Sim, né? É igual quando você vai comprar uma casa pronta, você como corretora também, né? Você para com o carro ali em frente à casa, a pessoa já vai tendo as primeiras impressões. Gostei da fachada, gostei disso. Você já quer levar pro seu dia a dia. A cor. Não gostei da cor, mas eu vou trocar a cor, tal. Mas quando você faz o seu projeto, se você não mostra isso, a pessoa ela tá comprando meio no escuro. Verdade. Porque ela vai ver a carinha dessa casa depois que ela estiver pronta. Exatamente. Mas aí ela já gastou, então, já não pensou no planejamento, não pensou nos revestimentos, isso. na tinta, comprou a tinta que ela não gosta, que acha que é uma cor e é outra, porque nasceu muito disso. Não funcionou nada e ela ficou verdade. frustrada. Então, a parte melhor da gente trazer essa tecnologia é isso, porque assim, não tem susto. Só vai ter susto se o que acontece ainda muito, infelizmente, é o cliente ser levado pelo pedreiro. Ai, isso é um problema que nós porque o pedreiro, temos. não precisa fazer esse pilar assim, não, faz assim que você vai gastar. Pode fazer. E aí vai trocando elementos. E aí a casa não fica como era para ficar. Inclusive, até um recadinho para vocês que vão começar a fazer projetos, vocês aí, se vocês estão contratando um profissional para fazer um projeto, por que você vai ouvir seu pedreiro? Sim. Ele pode sim executar o projeto da maneira correta, mas o arquiteto está ali, Sim. o engenheiro está ali para poder o seu projeto sair. Agora, você tira um pilar de um lugar, é uma briga. Muda a porta, muda tudo. Mudou a porta de lugar, aquele armário que era para caber ali não cabe mais, mudou a janela. Então, lógico, os pedreiros, eles são uns amores, se não fossem eles a gente não conseguia fazer tudo gente, eu não tô desmerecendo os pedreiros, não é isso, a gente depende deles, porque inclusive a gente precisa trabalhar em equipe. Inclusive, se eles fazem qualquer coisa errada ali, a gente já né? A gente precisa trabalhar em equipe. Deles, e a gente mesmo. precisa muito deles. É uma mão segurando a outra. Sim. Mesmo porque tem já aconteceu várias vezes de chegar na obra e eu precisar de algum resultado e eu vou falar com o pedreiro e ele, Márcia, mas vamos fazer assim, e aí tem pessoas que não param para ouvir. Sim. E às vezes a gente está falando da mesma coisa, né? De formas diferentes. E a maneira que ele vai fazer é muito mais rápido, porque eu sei projetar, mas eu não sei ir lá e colocar a mão na massa e executar. Essa é a minha dificuldade. Inclusive eu tô com um cliente que eu pus ele quis, na verdade, né? O projeto é muito bonito. E ele quis uma garagem de 4 por 5,50. E o pedreiro me ligou. Ô, dona Ângela, como que eu vou colocar uma viga? Uma viga invertida, as ferragens maiores, você coloca no lado de cima para quando vir. Mas, dona Ângela, isso não vai dar trabalho. Eu vou pegar uma laje de piso. Gente, laje de piso não é estrutura. É só largura. Enfim, e foi uma luta para eu ensinar para ele que estava errado, realmente. Porque do mesmo jeito que eles têm que estar abertos, a gente também tem que ter esse olhar. Porque teve várias vezes eu cheguei e falei assim, olha... Aí eles começam a explicar, colocar um pouco de... Olha, deixa eu te falar, eu preciso que fique assim.
vai ficar assim? Se ficar assim, tá tudo bem. Não, Márcia, eu te garanto, é que assim, ó, se eu fizer desse jeito aqui é mais rápido e tal. Tá Então, tudo bem. fechou. Desde E que a gente aí tenha fica surpresa. certinho. Isso é bom. Então, a gente tem que ter esse olhar Sim. para eles também, porque eles estão ali todo dia, tá fazendo, tem anos de experiência. Então, não é porque a gente é o formado, né, da situação. Só porque a gente nasceu sabendo, né? Não, porque a gente não tá pelo lá. contrário, nós sabemos a parte teórica, né? E olhe lá, né? Porque as coisas vão acontecendo Sim. tanto e não tem que ter vergonha de falar que não sabe. Então, com os pedreiros, com os empreiteiros, tem que ser dessa maneira. Sim. A Deixa eu só reciprocidade, né? aproveitar que tô falando de empreiteiro, falar dos engenheiros, já que é Tudo a mesma coisa. A gente sempre trabalha como equipe, mas assim, quando um engenheiro, ele olha o projeto arquitetônico com carinho, é tão bom. É muito bom, né? É tão bom. Porque é tão dolorido quando você manda um projeto arquitetônico para o engenheiro fazer o cálculo estrutural. E aí, por conta de facilidade... Ele quer mudar o projeto inteiro. Precisa colocar um pilar aqui. É isso mesmo. Eu também. Aí, eu sou engenheira, gente, mas eu não faço isso não, porque eu fui educada muito bem. Ou você tem uma portona linda, grande. Não, aqui essa porta você vai ter que dividir em duas, porque o pilar tem que descer aqui. A famosa caixa, né? É claro, a gente tem que ter consciência, também a gente vai pedir absurdo. Mas assim, por exemplo, você faz um espaço integrado e quer colocar não, o pilar aqui eu não quero, né? Não tá no projeto. Eu não sei estrutura, né? Porque não é a minha área. Sim, sim. Mas assim, a gente sabe o básico. Olha, por exemplo, se eu tenho aquela parede, eu tenho essa, ó, se você vir com uma viga até aqui, aí daqui você vai com uma pra lá, né? E aí você tira o pilar. Tá tudo bem. Aí, isso aconteceu mesmo uma vez. Nossa. Aí, eu vou pensar melhor, Márcia, amanhã eu te falo. Márcia, Mas é realmente não preciso do pilar. Eu falei, meu Deus, Graças que alegria. a Deus, né? Porque assim, se a gente volta a, sei lá, mais de 50, 60 anos, as obras dos projetos do Niemeyer, Sim. Até hoje tem muito engenheiro que não sabe calcular aquilo, né? Então, se há tantos anos atrás, sem a tecnologia que tem hoje, já dava para fazer? Aquilo tudo que o Niemeyer fez parou em pé e tá até hoje. Então, assim, é um olhar de carinho pela situação, né? Porque a parceria tem que ser aí também, né? Se eu tenho aquele projeto, ele foi todo pensado. Então, é claro que tem casos que chega e fala assim, Márcia, olha, aqui não vai rolar. Ah, tá. Então, vamos analisar qual é a melhor opção. E não só chegar e falar, não, o pilar tem que estar aqui. Tá, mas por que está aqui? Não, porque ele tem que estar aí. Então, não é assim. Então, vamos resolver. É isso mesmo. Então, a parceria é sempre primordial. Sempre importante. Precisa ter. Gente, mas ó, é uma coisa que a Márcia falou do cálculo, não estou falando mal, tá? Não é isso. Não estou te corrigindo também, não. Não, sim. Mas nem todo engenheiro sabe calcular. Sim, porque são especialidades. São especialidades. O pessoal, não, mas eu tô falando que todo isso. Mundo sabe. Todo engenheiro sabe estrutura, todo engenheiro sabe fazer uma elétrica, gente, não é assim. É aquele lance da faculdade. Você faz a faculdade e depois você tem as ramificações, você vai se especializando. Isso mesmo. É até importante isso, porque o pessoal fala, mas você não é engenheiro? Gente, mas é igual médico. Eu tem falo o clínico geral e tem os especialistas. Eu falo exatamente isso. Mas, gente, médico não tem várias especialidades? Eu também. Eu tenho especialidades em algumas coisas, e não é em estrutura. Eu já falo logo. Eu gosto, mas ainda não tenho. Não pretendo. Assim, né? Bom, vamos lá. Diante disso que você falou, dessa dificuldade... Não, isso porque você ainda é arquiteta. E quando falam pra mim, mas você não é arquiteta? Eu falei, por isso mesmo. Ainda eu brinco, eu fiz arquitetura porque eu não sou boa de cálculo, senão eu teria feito engenharia. É isso mesmo. Então, vamos aqui, vamos procurar quem sabe, vamos resolver. Mas não é assim. Mas as pessoas pensam. Pensam. Diante desses obstáculos que você me falou aí, durante obras, tudo, o que você encontra no mercado da arquitetura atualmente? Quais são os maiores obstáculos que você encontra? Assim, na parte da arquitetura mesmo, assim. Bom, a primeira coisa é que eu já comentei sobre isso. É ver a arquitetura como um custo e não como um benefício. Ah, sim, isso realmente... Porque a partir do momento que a pessoa Eu costumo dizer que é um investimento. Investimento, né? isso. Benefício acabei comentando errado, investimento. Investimento, Porque quando a pessoa vem com esse pensamento,
Ah, não, porque aí eu vou gastar. Não, porque se eu pagar um projeto eu vou gastar. Não, porque se eu fizer isso vai ficar caro. Mas se eles soubessem como tu é para regularizar depois, eles não fariam isso. Esse é o pior obstáculo. Porque você sabe que esse é o meu nicho, né? Eu faço projeto, mas não é o meu nicho. O meu nicho é regularizar aquilo que não tem documento. Então, deixa pra gente. Opa, bora aí. E você se vira com essa parte de documento, burocracia, né? Porque eu não gosto. Eu faço o projeto sim com todo o amor do mundo. Tem cliente que quer fazer comigo, mas eu faço. Mas eu sou especialista em documentação, regularização de imóveis, independente de onde ele é. Isso eu gosto de fazer. E você sempre foi muito organizada com isso, né? Sempre. Fazer aqueles bolinhos de documentos, tudo certinho, anotadinho, tudo correto. Precisa disso, aí tá aqui, puxa o papel. É engraçado isso, gente. Ela tá lembrando uma coisa da minha mente, que eu consegui organizar o escritório assim, né? Sim. Tudo no lugar. Tudo separadinho. Agora você vai no meu, tudo bagunçado. Bloquinhos, tudo organizado. Eu ia na prefeitura com uma pilha assim, ó, mas tava lá, tudo separado. Eu sabia que cada coisa era uma coisa. Na sequência, né? Deus me livre se tirasse da sequência. Montar algum processo, eu ia olhar, ela já começava a gritar, desesperar. Não mexe, não mexe, já tá tudo no lugar. É isso mesmo. Aí a vontade de responder era, como assim? Eu mexo, eu sou chefa. É meu, é a eu sou a chefa. Chamei ela muito de chefa, era o apelido dela comigo. Chefa. Márcia, como que você lida com os clientes que têm expectativas além do possível? Que eles são floreios. Como que você lida com isso? Eu tento, com muita educação, sempre, né? Sempre, dar aquela respiradinha, mas, não, brincadeiras à parte, né? Mas é trazer para a realidade, dar opções que pode substituir aquilo que ele está imaginando, mas que a gente sabe que não vai, é inviável, não vai funcionar por N motivos, né? Porque aí abre um leque muito grande de coisas, né? Mas é isso, assim, com carinho e sem ofender, porque a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Sim. Porque, assim, a pessoa, ela não cria expectativas do nada, né? Ela não tira aquilo da cabeça. Então, ela viu e ela gostou, e dá para fazer isso e aquilo, mas, às vezes, ela não tem a capacidade que a gente tem como profissional de ver tudo isso se conectando, porque é como se fosse um grande quebra-cabeças, né? Sim. Então, e seus projetos são uns quebra-cabeça, né, Márcia? Então. É incrível como ela consegue transformar um ambiente pequeno. Eu olho os projetos dela, que atualmente a gente tem uma parceria, eu e ela. Eu olho aqueles projetos e falo, gente, como que ela conseguiu encaixar isso aqui? Como que ela conseguiu deixar bonito um negócio desse? É muito legal. É uma coisa que eu olho direto isso. Gente, é pequeno. Quanto menor o espaço, mais bem pensado ele precisa ser. Porque quando você tem muito espaço, então o sofá pode ficar ali, mas se você enjoar, põe pra cá. Põe naquela. Então fica mais solto. Mudo. Mas quando o espaço é reduzido, não dá. Aí aparece mais ainda a necessidade de você se preocupar com isso. Isso realmente é importante mesmo. Então, mas aí a questão de trazer para a realidade e mostrar alternativas. Não adianta só eu trazer aqui para a realidade, olha, não dá, impossível. Você vai perder o cliente. E outra, ele vai ficar frustrado, né? Então, assim, é trazer o cliente para a realidade, mostrar opções e explicar o porquê que não dá. Porque muitas vezes não dá para fazer o que ele quer por conta da legislação, por conta o tamanho do terreno, o orçamento que ele tem, a esposa dele, que às vezes a esposa que não quer, né? E ela tá aqui fazendo sinal, eu falei, não. Então a gente tenta... Vamos pensar melhor? Isso, vamos fazer assim, né? Vamos pensar melhor. Vamos te dar uma opção, né? Vamos ver se você gosta. Olha, eu vou fazer, eu te mostro, e aí a gente conversa, pode ser? Sim. Então, assim, quando você consegue fazer a pessoa, o cliente, ele pelo menos dá uma paradinha, fala, não, eu vou esperar a sua opinião, então. Sim. Né? E aí você mostra, aí ele vê que aquilo não é o que ele imaginou, mas, poxa, ele ficou legal, bom, né? Atendeu. Então, é por esse caminho. Legal. Como que é a sua relação com arquitetos, engenheiros e construtores, esses profissionais de obra? Como que é a sua relação com eles? Eu adoro. Assim, a nossa parceria aqui, eu não era engenheira, me formei, a gente sabe que tem uma boa relação, né? Mas eu falo com... Mas fora disso, por exemplo, mesmo quando eu vou para eventos, palestras, eu fico super feliz, porque você troca muito experiência. A gente troca muita experiência, né, com os outros arquitetos. Então, assim, eu vejo sempre como um parceiro, como amigo. E vai lá e pergunta e tira dúvida, me coloca à disposição para ajudar. Eu nunca vi
um outro profissional como um empecilho, como como é que fala? Uma barreira, um concorrente. Um concorrente. Eu nunca vejo como um parceiros. concorrente. Legal. Porque a gente pode se ajudar muito. Né? Márcia, É nosso isso. papo tá muito bom. É. Tá maravilhoso. Eu ficaria aqui com você meses Vamos, conversando. a gente desliga a Vamos, câmera, desliga a fica câmera e fica conversando. Obrigada, É que assim, Márcia. é um assunto muito longo, extenso, e a gente acaba Mas eu tenho uma falando. pergunta para você, assim. Se você pudesse mudar algo na forma como as cidades brasileiras crescem, é que você já me falou da parte da urbanização, mas o Isso. que você mudaria? Quais são seus projetos futuros e atuais para mudar isso, assim? Ó, o ponto principal é a questão de ter espaços mesmo de convivência. É ter espaço de convivência por Que é o conta mais de, importante, né? por conta da cidadania mesmo. Né? Isso é o principal, porque o restante todo mundo já está fazendo, que é crescendo, Legal. construindo e fazendo casas mais confortáveis, pensadas, porque isso vai ficar aí para sempre, né? Porque uma casa não é para 5 anos ou 10, isso aí atravessa gerações, então tem que ser bem feito com carinho. Obrigada, Márcia. Bom, gente, esse foi mais um episódio do nosso Papo de Engenheira. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Para mim é muito importante a Márcia Tanque aqui. Ela foi ao começo da minha carreira, como eu já falei no começo, eu tenho uma gratidão muito grande por ela. Então, assim, obrigada mais uma vez por vocês estarem vendo. Márcia, obrigada. Eu que agradeço Pela muito. presença, por dividir o conhecimento com você, né? Sim. Nós dividir o seu conhecimento comigo. Isso é muito gostoso. É uma experiência para mim maravilhosa, de verdade. Obrigada, viu? E tô sempre aqui, precisar. Sempre, eu tá também. lá nas redes sociais, Sempre. telefone, fisicamente. Curtindo tudo. Isso. Bom, Tá bom? gente, obrigado mais uma vez. Nosso Papo de Engenheiro se encerra por aqui. Obrigada. Obrigada.